Paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, sabe como funciona no sistema religioso? O sistema religioso, ele funciona da seguinte forma, queridos. Tudo que é ensinado e que supostamente eles procuram extrair da Bíblia para poder dar suas interpretações, explicações, né? Quando o líder e principalmente isso acontece muito, irmãos, na escola dominical, né? Onde é aquele momento onde eles doutrinam as pessoas, né? Eles apresentam ali seus usos e costumes, as regras ali do salão religioso, né? Que o líder quer que aquelas pessoas sigam. Então, é mais focado também na escola dominical, onde eles empregam as doutrinas para as pessoas. E também no momento ali, vamos colocar assim, onde tem aquele dia marcado, no domingo, onde se reúne o povo ali, e o líder sobe lá no lugar alto, né? Se colocando em destaque, e para falar com o povo. E muitas das vezes ali também eles procuram conduzir as pessoas de acordo com a interpretação que eles dão da palavra, não como exatamente o que a palavra que Jesus falou. Então isso acontece com a ênfase maior, vamos colocar assim, na escola dominical. E sabe o que eu ouvia quando eu estava no sistema religioso, irmãos? O que eu ouvia, principalmente, eu me lembro que o líder religioso lá, da instituição que eu frequentei, ele dos dons, né, que Deus ele dava para cada um, né, dos dons. E o que ele fazia? Ele lia lá a respeito dos dons, mas quando ele ia dar interpretação, o que ele fazia? Ele pegava a palavra e direcionava, irmãos, para a interpretação que ele dava no seguinte sentido, de que os dons tinham que ser usados aqui dentro da instituição. Então, uns têm o dom para ficar na porta, tem aquelas pessoas que geralmente ficam ali na porta do salão religioso, recebendo as pessoas quando chegam, então quando vai embora. Então uns tinham dons para ficar ali, outros tinham dons para limpeza, por exemplo, para limpar o banheiro. E eu me lembro até uma vez, irmãos, que esse líder religioso dessa instituição que eu frequentei, ele até deu o exemplo de uma pessoa que se converteu porque foi no banheiro da instituição e estava limpo. E essa pessoa, ele falando que se impressionou com a ordem, com a limpeza do banheiro e despertou nela aquela sensação de ser um povo organizado. E isso fez a pessoa se converter. Olha só, irmãos, que absurdo. Então você vê que ele pegava a palavra de Deus, lia, mas a interpretação ele trazia para que as pessoas se doassem, gastassem suas energias, usassem esses dons para o salão religioso, para cuidar, para construir, para pintar, para arrumar o telhado, ou seja, para aquele patrimônio que está no nome dele, ou se não fosse dele, de alguém. O prédio está no nome de alguém. Aquele prédio físico pertence a alguém. É assim que funciona a manipulação, irmãos. Então quando a gente vai para a Bíblia, realmente a gente lê a Bíblia, a gente vê que a Bíblia não se trata de salão religioso. A Bíblia não trata de sistema, a Bíblia fala de Jesus. Jesus é o foco, é Ele que salva, é Ele que leva para o céu, e foi Ele que quando veio, irmãos, cuidou das pessoas, ele procurou Ele se revelar para as pessoas, dando a direção para as pessoas, recrutando pessoas para trabalharem para o reino de Deus, não para um salão, para um sistema, irmãos, é diferente. A Bíblia não se trata de sistema religioso, de placa, de instituição religiosa que o homem cria, registra em cartório e mentindo chama de casa de Deus. E a própria Bíblia diz que nós somos o templo. Então já começa por aí, sabe esses conceitos, irmãos? Vamos à casa de Deus, mentira. Como você vai chamar pessoas que a Bíblia diz que elas são casa de Deus para ir lá no salão, lá no prédio, ou lá no lugarzinho, na casinha, dizendo que é a casa de Deus? Olha a contradição. Então esses jargões é para prender as pessoas. E a gente só se liberta desses conceitos que o sistema usa para nos aprisionar, irmãos, lendo a palavra. E foi lendo a Bíblia, lendo a palavra que eu vi, que eu descobri que tudo isso que se ensina no sistema religioso, muitas das coisas, é mentira.
Dízimo, irmãos, nunca foi dinheiro, nem os apóstolos mais pediram dízimo, porque foi algo que foi praticado na antiga aliança. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso aí, era alimento, nunca foi dinheiro. E naquela época já se pagava impostos, a prata era moeda corrente da época, mas dízimo sempre foi comida, para matar a fome e sustentar os levitas, quando existia o templo ainda. Depois acabou, no entanto, que não há registro. Pesquisa para você ver dos discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, pedindo dízimo para mais ninguém. Isso aí foi criado agora, da nossa época aí, algumas centenas de anos atrás, que de novo o sistema religioso converteu o que era a lei para comida, para matar a fome, que não existiu mais na nova aliança, mas eles trouxeram aplicando para o dinheiro. Ou seja, só quem rica com isso, quem ganha com isso, são os líderes, em cima dessa mentira, desse que chamam de dízimo, que é um dízimo mentiroso, criado pelo sistema religioso. Olha só, irmãos, todas essas verdades a gente só conhece quando vai para a Bíblia. Hoje, o único lugar que eu frequento, que eu vou quando eu quero aprender de Deus, sabe onde é? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, para vocês verem que é assim que acontece a manipulação do sistema religioso. Então, todas as interpretações que eles dão de alguma forma, umas instituições é focada muito no dinheiro e outras é focada em doutrinas, em regras, em usos e costumes para prender as pessoas, mas que não tem base bíblica nenhuma. Tem instituições aí que diz que porque eles não concordam que a mulher pode se produzir, se maquiar, e a Bíblia não condena, muito pelo contrário. No Novo Testamento, Pedro fala que a mulher pode, ela só não pode fazer isso por vaidade, por motivos errados, mas ela pode se cuidar, como Sara, que se cuidava, mas respeitava seu marido. Entende, queridos? A Bíblia não condena, mas eles dizem que a mulher não pode se cuidar. E aí o que acontece? Tem mulheres que frequentam esses salões, irmãos, onde esses costumes são muito fortes, como por exemplo, eu vou dar nomes aqui, a Deus é Amor, por exemplo, que se outra mulher colocar a mão na cabeça dela com esmalte, eu já vi conversa de que se a outra mulher colocar a mão na cabeça dela com esmalte, irmãos, ela está sendo contaminada ali pela Jezabel. Meu Deus, imagina que prisão, irmãos, isso não existe. Imagina uma mulher inocentemente conversando ali, coloca a mão na cabeça dela, mas porque ela pinta a unha, pronto, a Jezabel colocou a mão na cabeça dela. Olha só o sistema como Você vê Jesus com esse comportamento, irmão? Você vê os apóstolos ensinando isso? Não existe. Esses caras, irmãos, esses líderes religiosos do sistema religioso é que inventam essas coisas. E aprisiona as pessoas, né? As pessoas são meramente cativas dessas falácias, dessas regras que o sistema usa, né? Com essa aparência de santidade que não tem nada de santidade. Jesus mesmo falou: todo pecado procede do coração, prostituição, mentira, adultério, roubo, lascívia, corrupção. Jesus não falou sobre a mulher se cuidar, se pintar, nada disso, não tem uma conversa de Jesus sobre isso. A gente só descobre isso quando a gente vai para a Bíblia. Por isso que hoje eu só frequento a Bíblia. Amém, queridos? Irmãos, creia em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, tendo a Bíblia como a nossa única fonte de conhecimento de Deus e seguindo, praticando a palavra de Deus. Tá ali, ó, tá vendo aqui, ó, os 10 mandamentos aqui, ó, na minha casa aqui, ó. Os meus filhos todo dia leem isso aqui, ó. Tá aqui, ó, para todo mundo que chega a ver lá, os 10 mandamentos. Isso aqui é a lei do Senhor, é a vontade do Senhor. Isso aqui é a doutrina de Deus. Entende, irmãos? Não regras que o homem cria. Então, quando a gente tem Jesus como nosso único Senhor e Salvador, como a Bíblia nos ensina, e a Bíblia como a nossa regra de fé, isso é tudo que precisamos para herdar a salvação e o paraíso. O resto, irmãos, é só vaidade do homem. Quando não para aprisionar as pessoas com suas doutrinas em seus salões, é só para arrancar o dinheiro delas. Então se liberte. Você não precisa de sistema. Uma coisa é servir ao sistema, é ser do sistema, é pertencer de carteirinha a um salão religioso. E outra coisa é ser de Jesus. É seguir a Jesus. As palavras dele, como está na Bíblia, é totalmente diferente. Não se engane. Uma coisa é ser do sistema e outra coisa é ser de Jesus. Por isso que ele diz, muito aquele dia vai dizer Senhor, Senhor, mas não tinha nada a ver com ele, irmãos. Porque não segue a ele, segue um sistema. Amém, queridos? Siga somente a Jesus e a palavra dele. É o que eu faço hoje. Hoje eu não pertenço mais ao sistema, não frequento um local com dia e hora marcada, com regras, onde tem ali um cacique religioso que quer mandar em tudo e em todos. Não. O meu pastor é Jesus e o intermediador da minha vida é só Jesus, hoje. E a Bíblia é a única fonte de conhecimento de Deus. Pronto. Ponto e acabou. Amém, queridos?
Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima palavra do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos.